Gravando! Como vão vocês? Tudo bem? Ê, a festinha Boa inicial! noite, tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Quais são as novidades? Tudo bem, Fala tudo aí, tranquilo. velhinho. Então, crianças, é o seguinte, brincadeiras à parte, eu quero falar uma coisa Algum meio... vazamento de áudio aí, não sei se é da Rosângela, acho que é da É o Rosângela, da Rô. Você Rosângela está que com tá algum fazendo outro barulho. equipamento ligado aí? É, Você está com algum outro equipamento ligado que emita som aí, alguma coisa? é o da É, porque Rosângela. está entrando um eco, uma coisa aí. É. Agora você Pode ser o parou. celular. Vamos lá. Eu vou. Eu tava falando sobre o processo de ascensão. Queria falar sobre o ciclo da borboleta monarca. Eu quero. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Apresentação de slides. Ah, tá. Eu tenho. Não, tá bom. Tá certo. Isso, só que eu vou voltar aqui. Pronto. Eu vou pegar aqui, ó. Isso. Uma janela. Vocês estão vendo? Crianças? Acabou de entrar. Acabou de entrar? Sim, Demorou um pouco para entrar, mas entrou um Papai Noel aqui. Exatamente. Papai Noel azul. Exatamente. Esse Papai daí é o Noel. Mago Merlin, tá? Eu achei o Mago Merlin. Deixa eu só fazer uma outra coisa. Eu vou pegar. Eu quero ver vocês É enquanto a esse que gente fica conversa. escondendo as coisinhas. É esse que fica escondendo as coisas em casa? É esse que. Nossa, essa eu não tô sabendo. Fica escondendo as coisas em casa? Como? Diz que o Merlin esconde as coisas pra gente em casa. Então, às vezes você vai procurar alguma coisa, não acha, não acha. É o Merlin que escondeu. Mas que Aí Merlin só o é São esse? Longuinho para achar. Ele bloqueia a sua visão para você não achar as coisas. Mas que cara chato, meu. Acho que não é assim não, hein? Vamos lá. Então, o Brincadeira, processo gente, de desculpa. ascensão. Alguém já viu, eu estava comentando com a Rosângela agora há pouco, alguém já viu funil de vendas? Alguém já ouviu falar nisso? O quê? Funil de vendas? Já. Já. Então eu tenho a base, que é aquele o mercado grande, não é isso? Vai afunilando, por exemplo, eu tenho 300 pessoas que podem comprar, mas só 3 compram. Não é assim? Não é uma pirâmide? Então, o que eu estava vendo, eu estava olhando o funil de vendas e estava falando, eu tenho alguma coisa similar. E eu comecei a perceber o seguinte, prestem atenção no seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Então eu tenho uma base muito grande de pessoas hoje que elas estão dormindo. O que é dormindo para vocês? Vamos lá. Um de cada vez. Estão inertes, não estão atuando em nada, estão paradinho. Bonitinho, quietinho. Então, não está paradinho. Ela tá. Me dá um exemplo. Alguém consegue lembrar de uma pessoa da família ou que trabalha perto de vocês que vocês acham que vocês acham que está dormente? Eu acho que são pessoas que estão acompanhando a mesma onda, não é? Essa onda meio que de conforto de todo mundo, é que não estão vendo o que está acendendo, o que está acontecendo e tal. Então, tem um monte de gente, né? Então, mas é exatamente isso que eu estou querendo trabalhar. Eu estou A gente querendo conhece entender pessoas que estão vivas e parecem que estão mortas, né? Então, mas tá, boa. Bacana, César. Me dá um exemplo de uma pessoa que está morta, um zumbi, vamos dizer. Vamos dizer que esses dormentes a gente compara com um zumbi. Me dá um exemplo de zumbi. Eu tenho uma pessoa na família que
trabalhou muitos anos numa mesma instituição e faltando 3, 4 anos para aposentar, parou de trabalhar, foi demitido dessa instituição e que estagnou. O cara deitou e está esperando a morte chegar. Esse é um tipo de dormência. Tem um outro tipo de dormência. Fala, Everaldo. Tem um outro tipo de dormência, mas o dormente não precisa ser exatamente isso. Sabia, César? Por exemplo, sabe aquela pessoa que paga todos os impostos, que acorda de manhã, vai trabalhar, chega em casa à noite, assiste a televisão, janta, vai estudar, e tipo assim, acredita em tudo que falam para ele, tá Zumbizão. Um zumbizão mesmo. Então, é o perfeito exemplo de uma pessoa altamente enquadrada na sociedade. Sabe esse cara que não tira uma máscara por nada? Sabe essas pessoas que assistem televisão aberta e estão entrando em depressão por causa da Atena. Estão entrando em depressão por causa do coronavírus, tá com medo de morrer, de pegar a doença, deixou de trabalhar para não pegar a doença, acha que nada nunca vai melhorar. Está no curral mesmo. Então, e se você prestar atenção, tem uma grande quantidade de pessoas assim. Aí você chega e começa a falar sobre espiritualidade, alguma coisa, ele é extremamente católico, ele é extremamente... escolhe um ismo da vida e ele vai lá e segue ipsis literis aquilo que falam para ele. Ele não pensa por si próprio, ele não questiona, ele se enquadra, ele está perfeitamente enquadrado na sociedade. E eu vou falar uma coisa, não entender esses quatro grupos, que nem em vendas. Por exemplo, se você não entende o funil de vendas e tenta vender para alguém que não está pronto, você vai perder a tua venda para sempre. Tá? Já tentou falar com uma pessoa dormente a respeito de um assunto mais elevado? Qual que é a reação? Desconversa, ele cai fora, te chama de louco. Normalmente o que eles falam é teoria da conspiração. Você já prestaram atenção nisso? É uma coisa de doida, tipo, olha, presta atenção nisso, vamos falar sobre aquilo, alguma coisa mais profunda, alguma coisa assim. Não, sabe falar sobre negócio. Outro cara, não sei se vocês já perceberam, tem gente que só fala sobre dinheiro, tem gente que só fala sobre religião, tem gente que só fala sobre negócio, e tipo assim, a vida deles gira em torno disso. E qualquer coisa fora disso, a pessoa foge, não gosta, e tipo assim, você é louco, você é doido. E esse é do nosso lado. Agora, do lado deles, realmente a impressão que a gente passa é de doideira, porque o que a gente fala para eles é totalmente fora da casinha. Né, Everaldo? Já te chamaram de doido ou não? O Everaldo não fala... Sim! Meu Deus! Ovelha negra, né? Desde que você nasceu... Nossa, mas você já falava quando você nasceu, meu? Putz, grila, meu. Eu vou falar... Eu não sei. Comigo... Eu não sei se aconteceu a mesma coisa comigo, mas, por exemplo, o que me levou para o Espiritismo foi uma palestra falando sobre a transição planetária do Ramatiz. Tudo que falou, que sempre falou para mim, tipo assim, eu tinha uma antena parabólica, e todo mundo que falava de transição planetária eu já estava ligado, já era uma coisa que eu queria.
Na verdade, eu estou esperando, acho que eu estou esperando acontecer isso desde o começo da minha vida. E todo mundo me achava muito meio doido, porque a grande e outra coisa, naquela época não tinha quase informação a respeito. A primeira pessoa que eu vi realmente passando informação foi o Ramatiz, falando a respeito disso. E isso me chamou a atenção de uma forma muito grande. Aí entrou o Espiritismo, e o que me chamou a atenção foi reencarnação. Aí eu comecei a trabalhar nas empresas. Eu fui demitido. Eu não sei se vocês tiveram uma experiência que nem essa. Eu fui demitido na SKF e eu passei uns 6, 8 meses sem voltar para a SKF. Tá com tanto calor assim, Miriam? E aí, quando eu voltei, eu encontrei aquele mesmo pessoal vivenciando os mesmos problemas, falando das mesmas coisas. E para mim, parecia que tinha passado uns 10 anos dentro daqueles 8 meses. E a cabecinha das pessoas continua. Eles estavam preocupados com os rolamentos, eles estavam preocupados com o chefe, eles estavam preocupados com o salário, eles estavam preocupados em não mandar embora. É sempre a mesma coisa. Então, essas pessoas, a gente tem que começar a entender e entender que essas pessoas estão dormindo. Mas o que está acontecendo com essas pessoas hoje? Hein, Rosângela? O que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão sendo pressionadas. Como? Pelo noticiário, pelas notícias ruins, elas estão tendo que se posicionar ou de um jeito ou de outro. Ou elas começam a buscar a elevação, ou elas vão cair realmente na depressão. Exatamente. O que está acontecendo hoje é que o nível de suicídio está aumentando drasticamente. Eu estava começando a querer trabalhar com uma coisa que me chamou bastante atenção. Home office. Você sabe que home office está dando muito problema? Quem sabe disso? As pessoas, elas foram condicionadas a sair de casa às 8 horas, voltar... É aquela coisa. Sair às 8, volta às 5, toma um lanche, ou janta... vai para a escola, vai para a faculdade, aquela vidinha. Quebrou, o coronavírus quebrou essa rotina. Tinha aquelas pessoas que estavam saindo de casa para evitar os familiares. O que aconteceu? Voltou para dentro de casa. Voltou para dentro de casa e agora tem que trabalhar dentro de casa. Então, além de aguentar os familiares, tem que aguentar o serviço. E aí, como separar uma coisa da outra? Aí o número de depressão aumentou, o número de divórcio aumentou, o número de agressões em casa aumentou tudo. E mesmo suicídio, como você falou. Suicídio. Eu fiz amizade com um psiquiatra, o Marcos. Ele é pesquisador da USP, tá? O cara tem uma cabeça boa, com relação a muita coisa, só politicamente que eu não concordo com ele, mas tudo bem. Mas ele tem uma cabeça boa, eu gosto de conversar com ele. Ele falou que foi chamado às pressas na USP por causa do número de suicídios que tinha aumentado tremendamente. Então, essas pessoas estão sendo pressionadas de alguma forma, você concorda comigo? Mas você concorda também que para uma pessoa se suicidar, ela também precisa ter muita coragem? Precisa. É porque ela está num estado tal que ela não vê nenhuma luzinha, nenhuma lanterninha, nenhuma faísquinha. Tá, é verdade. Pergunta, alguém já entrou em depressão? Aqui? Eu estou saindo de uma. Quando vocês estavam no auge da depressão, qual que era a sensação? Morte. Que não tinha saída. Morte. Que não tinha saída, né? Não. E que tudo era uma droga.
Era deitar e esperar a morte chegar. É deitar e esperar a morte chegar. E o pior... Eu tô falando de 7 meses atrás, 8 meses, um pouco antes de começar a pandemia. Para mim, a pandemia teve um efeito inverso. Ela me ajudou a superar isso, porque minha esposa também veio para casa em home office. Eu tenho uma experiência um pouco contrária, né? Para mim foi positivo isso. Mas a grande maioria não sabe que é isso que você está falando mesmo. Sem dúvida. Fala, meu amor. Tá bom, beijo. Crianças, minha filha pediu encarecidamente para eu pegar um negócio lá fora. Então, continue falando sobre os dormentes. Me dá 2 minutinhos, pode ser? Vocês continuam? Dá. E aí, Rô, entregou o TCC? Entreguei! Nossa, essas 2 últimas semanas eu estava neurótica até a data da entrega. Entreguei na quinta-feira, ao meio-dia, dentro do horário da data que a professora queria. Aí na sexta-feira ela já me deu uma que o trabalho estava excelente, que ela tinha gostado bastante. Encerrei essa etapa agora. Foi. Vitória, superação. Isso é muito bom. Conquista. Foi mesmo, nossa. Aí eu só vim me dar conta que eu realmente estava neurótica, assim, que eu estava muito, muito tensa, que aí eu fui relaxando, isso foi na quinta. Eu fui sentir mesmo que eu estava tensa, assim, que eu estava melhorando no domingo. Para você ter uma ideia de como eu estava neura. Deu tudo certo. Né? Deu tudo certo. E uma nova hora. Desculpem, crianças. Espero não ter demorado muito. Demorei? Não. Não. Ô, Rosângela. Rosângela 2, bem-vinda. Então, o que mais conclusões vocês chegaram com relação aos dormentes? Nada? Nós mudamos de assunto. Porra, meu. Aí é ruim, hein? Nós falamos de uma coisa que estava causando carga energética e certa depressão na Rosângela pelo peso do TCC e tal. Tem tudo a ver. Então, mas você já aliviou, né? Teve que dar um alívio, senão eu caí em depressão de novo. Então, eu teve um tempo que eu entrei em depressão e não sabia que nem estava em depressão. Por exemplo, quando minha filha nasceu, eu lembro que minha mulher chegou grávida em casa, tinha feito compra, estava com um monte de coisa, a gente morava em apartamento ainda, né? Eu não consegui levantar do sofá para ajudar ela. Eu levei uma bronca, não preciso dizer o tamanho da bronca que eu levei, né? Eu não sei o que lá, você não faz nada. E eu tava numa depressão ferrada. Mas até entender que aquilo era depressão... E eu acho que eu tive uma... Eu demorei para sair, mas eu consegui sair sem tomar remédio, sem falar com o médico. Porque médico é mais doido que a gente mesmo, né? Eles não resolvem porra nenhuma. No meu caso específico, por exemplo, além do fator psicológico, de muitas mudanças, muitas pressões e tal, eu também tive um problema físico que desencadeou uma desnutrição crônica profunda, que pela falta dos sais minerais, substâncias, vitaminas, tudo mais, também acabou piorando o grau de depressão. Então, nesse processo, eu emagreci praticamente 30 quilos. Tudo e aí teve lado bom, né? Teve que sair da cama. Eu estou exatamente na fase de recuperação. Agora, ontem eu me pesei, já recuperei 22 quilos. Então, isso nos últimos 5, 6 meses. Não é coisa de muito tempo. Não, então você ficou bem magro. Absurdamente magro. Estava parecendo esse cara da Etiópia. Só não era preto. Era um branco da Etiópia. Mas sem tiração de sarro. Estava daquele pele e osso mesmo. Foi uma coisa assustadora para mim. E hoje eu sei que eu tive uma bênção, uma segunda chance aí. Vou lutar por essa jornada até meu último suspiro. Porque se eu tive essa chance é porque eu tenho alguma coisa para fazer. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente foi também pressionado para sair de uma situação de dormência.
E de uma forma, eu posso dizer o seguinte, no meu caso, se não fosse a espiritualidade, eu acho que eu não teria conseguido. Se eu não tivesse ido atrás da espiritualidade, eu não teria conseguido sair daquela situação que eu tenho um parente que ele é um bom exemplo de sono profundo, né? Ele acredita demais em remédio. Porque remédio é fácil, né? Remédio você toma, passa. Não é assim? Então ele pegou e se prescreveu psicotrópico. Né? Então, e o que eu vejo muita gente ainda fugindo barbaramente de se resolver. Então, é tipo fuga. A gente, pura e simplesmente, você fica tão travado por N motivos. Eu não estou dizendo, olha, quando eu estava deprimido, tipo assim, eu não me achava desse jeito nem ferrando, tá? Mas você tem que arrumar uma forma de sair daquilo. Você acreditar que o médico... Inclusive, estava falando com esse psiquiatra, ele falou assim, a gente não cura ninguém. Ou a pessoa se cura, ou a gente não cura ninguém. Mas não é isso que eles passam. Né? Como é que funciona? Então, o estresse, depressão é uma não felicidade extrema. É uma ausência de felicidade extrema. A gente perde a razão porque a gente não é feliz. A gente começa a procurar a felicidade fora, a gente se enquadra, a gente começa a fazer o que os outros dizem, e aí a coisa pega. Você para de pensar por você mesmo, né? Por você mesmo, até virar um zumbi e ficar em estado catatônico. Faz sentido isso? Alguém já se sentiu assim? É agonizante. Então, agora, essas pessoas que estão em estado de dormência, hoje, provavelmente estão assim. E acho que uma das grandes causas que vai pegar essas pessoas é exatamente a mudança radical que está para acontecer, e eles não vão estar preparados para isso porque eles estão arraigados nesse quadradão aí para trás. Então vai ser muito difícil, a mudança já é difícil de aceitar. Nesse estágio que eles estão tão arraigados com isso, vai ser... Muitos caminhos. Não vão nem só se deprimir, vão morrer mesmo. Tem dois caminhos. Ou a pessoa para de resistir e faz o que tem que fazer, ou não vai aguentar o tranco. É o que vai acontecer. E hoje a gente está vendo isso acontecer de balde, né? O negócio está complicado. Hoje, se vocês olharem, vocês conseguem já definir quando uma pessoa está dormente? Como é que você lida com uma pessoa dormente? Como é que você trabalha com uma pessoa dormente? Desculpa, uma pessoa o quê? Dormente. O fim da fase está sumindo. Dormente. Como é que você lida com uma pessoa dormente? É difícil. Se você tentar chacoalhar, é mesmo que acordar um sonâmbulo. Você vai acordar, o cara é capaz do cara morrer de susto. Eu acho que é perda de tempo. Eu acho que a única coisa que a gente não pode fazer com uma pessoa nesse estado é dar bronca, tentar chacoalhar, como você falou, César, mas chacoalhar assim, querendo mostrar para a pessoa que ela está errada, que ela tem que se mexer, que ela tem que fazer alguma coisa. Eu acho que esse é o pior caminho. Eu acho que a maneira melhor para se lidar com essa pessoa é começar a mostrar para essa pessoa que existem possibilidades, que existe alguma outra possibilidade, dar opções para ela de escolha do que é interessante fazer, mostrar caminhos. Era esse chacoalhão que eu estava dizendo. Realmente, você criticar e botar erro na pessoa, você só vai piorar ainda mais sem dar uma chance de recuperação. Entendeu? Exatamente. Então, Exatamente. 100%. Então, eu já pensei assim. Hoje eu já não penso mais assim.
Sabe como é que eu penso? Você pensa o quê? Que tem que dar um chacoalhão radical? Ao contrário. Hã? Ao contrário. Cada um tem seu tempo. Não Sim. vou falar nada. Se ela achar que Papai Noel existe, quer achar que Papai Noel existe, tudo bem. Se ela quer achar que Papai Noel não existe, tudo bem. É o tempo dela. Só que é o seguinte, essa pessoa está sendo pressionada de dentro para fora. Se um dia ela chegar para mim e perguntar, o que você acha disso? Eu vou falar com o maior prazer. Mas provavelmente ela vai me achar louco. Então eu tenho que falar em doses homeopáticas. Mas o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte, a pessoa não está preparada para isso. Ela não vai entender. Então você vai se desgastar, você vai... para quê? Você vai entrar em atrito. Eu vi uma consideração outro dia muito bacana. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Os dois não dá para ter. Os dois não rolam. Né, Everaldo? Eu uso essa máxima muito nos casamentos. Desculpa, meu cachorro tá latindo. Eu pensei Mas que era você que estava pensando em alguma coisa. Dá risada, foi engraçado, pô. Aí ele fechou o microfone. Tá. A Rosângela saiu, será que caiu? Ela voltou. Então é o seguinte, pura e simplesmente, eu vejo aqui em casa eu me recolho, eu me fecho para esse tipo de coisa. Todo mundo sabe que eu gosto, todo mundo que sabe que eu... Mas eu não falo de nada com ninguém. Porque as nossas opiniões são totalmente diferentes. Meu filho quer me converter para Jesus Cristo. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que ele é o único Salvador? Não. Né? O mais importante nessa reflexão toda é que a gente tem que saber sempre que não tem normal e anormal, certo e errado, né? Cada um tem seu jeito de fazer. Não é certo ou errado. O meu jeito e o outro jeito do outro fazer. Né? Eu vou fechar a porta. Eu vou fechar a porta do quarto porque como chegou gente em casa, tá? Nada, querida. Então é o seguinte, a primeira dica para vocês, parem de tentar convencer todo mundo. Entendam que a pessoa está numa outra fase. Mas quando eu falei nesse sentido, não foi de querer convencer, não. É num bate-papo informal. Você está com a pessoa, de repente você vai jogando, minando algumas coisinhas, mas é informal, não querer tentar mudar. Eu falo isso porque quando eu já tive 2 épocas muito difíceis na minha vida que eu caí em depressão profunda. Sério? Sério. Bem sério. Uma foi na adolescência e outra foi mais para frente. E nessa segunda, eu acredito fielmente que o que me fez sair da depressão foi uma amiga que ela começou a falar sobre artesanato comigo. E eu achei aquilo fantástico, artesanato. Então, ela começou a me motivar a conhecer mais sobre artesanato. E aí eu comecei a sair com ela, ir para cursos de artesanato, fazer alguma coisa. Foi isso que me tirou da depressão. Muda de assunto. Desviou o seu foco do problema, né? Tirou o foco Exatamente. do problema, Então, aquilo fez com que eu abrisse a minha cabeça, eu começasse a ver, eu começasse a ter contato com outras pessoas que falavam só de coisas bonitas, só de coisas boas. E eu consegui sair da depressão por conta disso. Foi por isso que eu falei que, de repente, você mostrando, dando alguns exemplos, mostrando um caminho melhor, assim, sem pretensão nenhuma, simplesmente numa conversa amiga,
né? Falar de coisa boa. Você pode, de repente, tirar uma pessoa da depressão. Sim. Às vezes a gente faz isso sem nem saber que a gente está fazendo isso. Então, é que quando eu estava pensando, por exemplo, é que uma boa parte das pessoas já fala em religião, fala em espiritualidade, quer forçar a outra a... Não, aí não dá. Não, aí não, porque você está interferindo, você não sabe qual é o íntimo da pessoa, né? O que ela acredita, o que ela sente. Então, isso vai piorar mais ainda a situação. Sim, sim. Então, não, é dando opções de trabalho, de diversão. Mostrando coisa boa. Tem uma experiência do ratinho, eu já contei a experiência do ratinho para vocês? Não lembro. Não lembro. Então, pegaram um ratinho, prenderam ele numa gaiola, aí de um lado tinha água e do outro lado tinha cocaína. O que aconteceu com o ratinho? Ele foi lá, encheu a cara de cocaína e morreu de overdose. Aí um pesquisador olhou e falou assim, putz, se eu tivesse no lugar desse ratinho, eu acho que eu faria a mesma coisa, né? Preso numa gaiola sem ter o que fazer com cocaína do lado, eu acho que eu ia morrer de overdose. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra experiência. Eu vou fazer a Ratolândia. Pegou 5 ratinhos, tá? Botou um monte de comida legal, botou um monte de brinquedinho legal, deu mais espaço para eles, arrumou um lugarzinho super legal. Nenhum dos ratos chegou nem perto da cocaína. Interessante. Não sabia dessa, não. Não, interessantíssimo isso. Porque a gente acaba ficando preso dentro de uma situação que gera uma infelicidade profunda. Aí gera o estresse, aí, tipo assim, nada é gratificante, né? Aí você vai encher a cara de cocaína e vai querer morrer mesmo. Ponto, acabou. E hoje tem uma grande massa de pessoas passando por isso. Então, isso a gente tem que entender no nosso dia a dia. Agora, parte dessas pessoas, elas estão passando por uma outra fase. São os buscadores. Vocês conhecem quem são os buscadores? Vocês não conhecem nenhum exemplo de buscador? Os malucos de plantão do Despertar Quântico. Então, esses também. Tá, mas então vamos ver as características de um buscador? Como é que você reconhece um buscador? Acho que exatamente ele questiona as coisas, ele prefere escutar uma determinada informação, mas buscar ele mesmo, constatar se é aquilo ou não, e está aberto para coisas novas. Não está fechado com ideias rígidas. No começo do buscador, ele ainda está muito tapado, então ele busca uma religião, segue aquela religião e tal. Aí no meio do caminho ele fala assim, essa religião não tá legal, ele vai para outra religião. Aí ele não gostou, ele vai para outra religião, ele gosta, e volta, e pega livro. E tipo assim, no final do caminho o cara está que nem um louco, buscando em qualquer canto, não interessa essa religião, o cara está buscando em qualquer canto alguma coisa que signifique alguma coisa de bom para ele. Né? Então, você começa... Quando eu comecei, eu estava no Espiritismo, que o Espiritismo acho que foi o pontapé inicial. Um dos orientadores, quem já praticou Espiritismo aqui? Todo mundo? Eu só não estou vendo o Everaldo. Mas quem já frequentou o Espiritismo tem uns orientadores que conversam com a gente e tal. Um dos orientadores, o Sumideiros, nossa, gosto muito dele, eu não sei nem se está vivo ainda. Ele chegou para mim e falou assim, Eduardo, se você achar alguma coisa melhor que o Espiritismo, você muda? Você sabe qual foi a resposta que eu dei para ele? Não. Eu fico. No final das contas, provou o contrário. Ele ficou e eu saí, buscando outras coisas.
O que quer dizer isso? Então, olha, o Espiritismo, o Everaldo falou que não tem experiência com o Espiritismo. Tem muita coisa boa no Espiritismo, tá? Ele explica. Eu sou um bandista estudante do Espiritismo. Então. E acho que as duas coisas têm... As duas religiões têm coisas muito próximas e coisas muito antagônicas. Então, por exemplo, as religiões, nenhuma das religiões está com a verdade. Mas todas elas têm verdade. Então, o que a gente faz? A gente vai nelas para pegar o que tem de melhor. Esse é um grande exemplo de buscador. É o cara que está indo atrás de alguma verdade. Mas o que esse buscador... Vocês percebem que ele está buscando fora? Buscando o quê? Fora. Fora dele. Então, aí, tipo assim, ele vai na religião X, na religião Y, na religião Z, e aquela é ótima, aquela é outra demais. Aí ele fica decepcionado com uma religião, ele acha que a outra pessoa falou errado, aí ele fica magoado, ele sai de uma, vai para outra, e volta, aquela coisa. Isso é bom ou é ruim? Ruim. Não. Extremamente Eu bom. acho que é bom. É extremamente bom. Eu vejo da seguinte maneira, todos nós temos um momento, né? Todos nós temos um estágio de aprendizado, um estágio de evolução. Uhum. Então, eu vejo as pessoas que entram para uma religião buscando alguma coisa, é porque elas têm interesse em abrir a mente, em conhecer alguma coisa, elas buscam alguma coisa. Isso é bom. Tá? Então, é positivo. Uhum. Se essa pessoa não está satisfeita ali com o que ela está aprendendo, ou o que ela aprendeu já mais ou menos ela já assimilou alguma coisa, e ela tem interesse em crescer mais, em conhecer mais, ela vai buscar outras coisas. Uhum. Né? Então, pode estar andando de uma religião para outra, de uma para outra, em busca de alguma coisa porque o que ela tem já não está satisfazendo. Exatamente. Eu comecei no Espiritismo, eu continuo no Espiritismo, porque eu gosto, então eu continuo, inclusive estou fazendo curso no Espiritismo, tenho vários cursos, porque eu acho que me ajuda a abrir a mente, me ajuda a entender melhor as coisas. Só que eu não fico presa naquilo, aquilo não me satisfaz mais. É importante para que eu entenda como que é o funcionamento, o que acontece e tudo mais. Estou até desenvolvendo a minha mediunidade. Então, eu quero isso para mim, mas só que isso só não me basta. Então, eu quero mais. Por isso, eu vou atrás de outras coisas, eu vou buscar outras coisas. Então, eu acho importante você buscar, e o fato de passar por várias religiões é só uma busca, é só uma vontade de crescer. Eu concordo com você plenamente, tanto que assim, eu sou um bandista, estou estudando o Espiritismo, eu não larguei uma coisa pela outra, não estou questionando uma pela outra, nem estou comparando. Eu só quero entender o que tem de bom em cada uma, que uma complementa a outra, e que eu tenho certeza que existe isso. Tenho certeza que é uma única fonte de energia, com várias maneiras de se mostrar, e que possam diversos seres entender cada qual a sua maneira. É isso mesmo. Eu comecei pelo Espiritismo, agora eu estou estudando a Umbanda. E já estou indo para outro caminho, já estou indo para a ufologia ligada ao Espiritismo. Então, é busca, né? Você quer... Eu sou insaciável, então eu quero mais. Então, eu vou atrás, né? Então, estamos chegando num ponto. Então, por isso... Eu acho que a gente só, digamos assim, parte para uma outra fase a partir do momento que você já tem essa base. Isso. Se for dormente, se for para o buscador, então, assim,
você já tem algum subsídio para você começar a buscar as respostas dentro de você. Senão fica muito difícil. Você ainda não tem base para você mesmo responder as coisas para você. Exatamente. Então, a partir do momento que o que está fora, você começa a questionar o que está fora, mas será que é isso mesmo? E aí você olha para dentro, aquele seu euzinho dentro fala assim, acho que não é bem assim. Aí que você começa a deixar de ser um buscador e olhar para dentro. Falar, não, eu tenho a resposta. Então, nossa senhora, é exatamente isso. Por isso que eu falei, é ruim ser buscador? Não, é uma fase. É exatamente assim. A gente vai construindo o conhecimento, porque conhecimento é luz, tá? A gente vai construindo o conhecimento e, por exemplo, aquilo que está fora, as religiões, aquilo aquilo passa a não te bastar. Aquilo não te basta mais. Você quer mais, você quer mais. Aí, num instante, você começa a olhar para dentro. Aí você começa a perceber que dentro tem mais. E aí você vai fundo dentro. Aí você deixa de ser um buscador e passa a ser um iniciante. Agora, existe também algumas pessoas, por isso que eu falei que é ruim, porque é assim, existe algumas pessoas que ficam pulando de galho em galho e não se fixando em nada e não aprendendo nada e criticando tudo. Então vai de galho em galho criticando. Aí esse buscador, quer dizer, esse não, na verdade não é um buscador. Então, exatamente. É um atrapalhador, né? Não. É que ele busca fora todas as soluções do problema dele. Ele não quer ele ter trabalho. Exatamente. Ele quer que outro resolva o problema dele. Enquanto ele não acha que resolve, ele vai ficar descontente. Exatamente. Então aí eu acho ruim. É um cara que está dormindo. Por exemplo, um cara que ele pode buscar isso na religião. Ele pode buscar isso na psiquiatria, ele pode buscar isso na psicologia. Esse cara, enquanto ele não se achar, ele está começando a entender que ele tem que descobrir alguma coisa. Mas ele está dando cabeçada. Tá? Seria a base dos buscadores. O buscador começa assim. Tá? Aí uma hora ele encontra uma coisa que realmente satisfaça ele. Daí passa para outra, aí ele passa para outra, e vai indo. Por exemplo, eu conheci o Anderson numa dessas jornadas, Miriam, na Dianética e na Citologia. O Anderson passou por várias fases, eu também, né? Fala. Eu, na verdade, eu acompanhei todas as fases do Anderson e eu também fui atrás dele. Eu fui passando por todos os caminhos que o Anderson passou. Aonde ele ia, ele me levava. E eu fui passando por todas. E tudo isso fez com que eu criasse uma base muito sólida e uma vontade muito grande de aprender. Então, foi importantíssimo tudo que eu fiz. Só que aí é aquele negócio. Eu chegava num lugar, algumas coisas não batiam com o que eu entendia. Eu falei, bom, então aqui eu acho que já deu. Já deu. Está entrando em conflito com o meu íntimo, então já deu. Então vamos partir para outro. Mas assim, eu passei por tudo. Tudo que você conhece do Anderson, eu fiz. Então esse é um período de construção, tá? Aí uma hora você vai chegar, por exemplo, eu conheci uma pessoa que chegava para mim, eu pegava livro espírita, pegava livro, tudo quanto é livro que falasse sobre espiritualidade, debulhava, eu ia atrás, meditava, fazia isso, fazia aquilo. Um dia ela chegou para mim e falou assim, não está no livro, Edu. Ela falava isso, não entrava na minha cabeça, mas como não está no livro? Tem que estar em algum lugar. E papapá. Eu devia ter vindo com um manual de operação, eu não vim com o manual de operação. Eu não sei como fazer. E eu corri atrás, até que um dia entendi o que ela quer dizer. Não está no livro, está dentro. E aí, mas aí você já tem uma base, você já tem uma estrutura,
para começar a trabalhar dentro. E essas pessoas que já têm aquela base, ela começa a se espiritualizar. Tá? Até que essa pessoa que se espiritualizou chegou, ela mexeu tanto dentro, porque essa fase de iniciante é a fase dos horrores, né? Você vai ter que botar a mão em tudo aquilo que você não resolveu a tua vida toda, ou as tuas vidas todas. Então, e eu falei assim para Rosângela lá, é a fase em que você vai colocar a mão não vou falar, tá? Você vai colocar a mão naquilo lá e você vai trabalhar, você vai limpar, você vai esfregar direitinho, vai fazer... E olha, é interessante, não fica nada para trás. Você vai ter que resolver item por item. É uma fase bem trabalhosa. Agora é o seguinte, mas ninguém começa já com a mão na massa, vamos dizer assim. É gradual. Você não deixa de ser um buscador e passa a ser um iniciante e depois passa logo a ser iniciado. Você vai passando por fases, é paulatino, você vai crescendo, você vai se espiritualizando até desabrochar. Os antigos, eles faziam uma similitude com uma borboleta. A primeira fase é a fase da lagarta. A lagarta são os dormentes. Ele só fica no chão, rastejando, comendo folha. Ou nos galhos, comendo folha. Não é assim? Daí, ele cria um casulo. O que é o casulo? É o conhecimento que a gente vai buscar fora, né? Aí, quando a lagarta fica dentro do casulo, ela tem que ficar um tempo dentro do casulo para se transformar. Ela se interioriza. Aí ela faz uma força danada para conseguir sair do casulo. Quando ela sai do casulo, ela tem as asas. Ela consegue se libertar. Bonito isso, não é? Vocês não acham? Lindo. Muito legal. E eu vi uma historinha de um cara que ajudou a lagarta a sair do casulo. Ela não conseguia expandir as asas porque ela não fez força suficiente, ela não chegou o sangue à ponta das asas. Quer dizer, os iniciantes, a gente vai passar por um esforço interno muito grande. É um esforço. E outra coisa, ninguém vai conseguir fazer esse trabalho por você. Tá? E eu faço um paralelo ainda maior do que esse, se me permite, Edu. Além a história da borboleta realmente é muito linda, muito maravilhosa, mas ela parte de um ponto inicial zero. Né? Se você pegar a história da águia, por exemplo, a águia, na verdade, mais ou menos na metade do ciclo de vida dela, ela se propõe a uma renovação total. Então, ela veio de uma história de vida para se faz uma reengenharia total para continuar. Então, é tão bonito quanto e talvez assim um grau um pouco mais acima da evolução, mas é maravilhoso também, né? Então, o processo é o mesmo, tá? A simbologia pode ser diferente. A águia não começa do zero, a lagarta começa do zero, né? A águia já teve uma experiência, ela tem que parar, repensar, largar tudo aquilo, se reconstruir corporeamente, física, materialmente, né? Para ter uma nova jornada. É verdade. É que eu estou colocando a ênfase é o seguinte, que é uma reconstrução. Se você começou do zero, não começou do zero, mas você vai ter que passar um período da tua vida em que você vai ter que fazer uma reengenharia em você mesmo. Tá? E não vai ser de fora para dentro. Isso tem que ser de dentro para fora. E eu tenho percebido uma outra coisa. Eu tenho um familiar que, ele é um excelente técnico. Tá? E é esse familiar aí que se condicionou a tomar os remédios. É interessante que ele conhece muito poucas pessoas. Ele não sabe lidar com pessoas. Por quê? Ele nunca olhou para dentro. Ele tem medo de olhar para dentro. É mais fácil tomar um remédio. E interessante é o seguinte, você só consegue entender o que está acontecendo fora se você olhar para dentro. Gandhi fez um comentário que eu gosto muito. Ele fala assim, quando você olha para o passado, nada muda. Quando você olha para o futuro,
nada muda. Quando você olha para o presente, nada muda. Mas quando você olha para dentro, tudo muda. Cara, e é verdade, quanto mais eu me introverti e eu comecei a olhar para dentro, parece que eu comecei a entender melhor as outras pessoas. As emoções das outras pessoas, eu comecei a colocar menos resistência a como elas se comportam. E quanto menos resistência eu coloco como elas se comportam, parece que eu tenho menos resistência para fazer as coisas. É uma coisa muito maluca, mas é mais ou menos assim que funciona. É estranha a forma de funcionar isso daí. Vamos lá? Então, na fase da lagarta, o que é? É a fase, se você for, eu acho, é a fase é a lagarta, depois é o casulo, depois ela evolui para o nascimento e depois é a borboleta. Como é que funciona a expansão da consciência da gente? Funciona da seguinte maneira. A fase da lagarta é a dormência, o casulo é o buscador, o nascimento é uma coisa chamada reforma íntima. E o espiritismo ele me falou muito sobre reforma íntima. Ele fala muito sobre reforma íntima, mas não ensina você a fazer. O que me motivou a sair do espiritismo não foi que eu achei que tinha alguma coisa errada no espiritismo. É que eu queria fazer a reforma íntima e não sabia como. Né? Porque eu já era um buscador, eu já estava buscando. Mas, tipo assim, a necessidade da busca foi tão grande que me fez largar o espiritismo para começar a entender o que era a reforma íntima, como é que eu fazia. Aí, tipo assim, foi um passo a passo. Cada lugar que eu ia aprendendo uma coisa diferente, até chegar com essa pessoa que me ajudou e que um dia eu entendi como é que eu deveria fazer, e eu comecei a me trabalhar intimamente. Eu parei de buscar fora e comecei a buscar dentro. Comecei a me questionar, comecei a conversar comigo, o Cryon, algumas dicas. Quando você está nessa fase do buscador, tem algumas dicas muito interessantes. Por exemplo, o Cryon chegou e falou assim: por que você não conversa com você mesmo? Volte a conversar com você mesmo. Converse com você mesmo que as respostas vão vir. Né? Aí eu falei, como é que eu converso comigo mesmo? E aí começou toda uma coisa, e eu vejo o seguinte, e no começo eu colocava muito resistência às respostas, aí eu sentia muita dor, muito travado, e não sei o que, aí foi desenvolvendo, foi trabalhando, a coisa foi soltando, e que parece que cada vez mais a coisa está mais solta, eu me sinto menos culpado. Eu venho de uma família que era crente, né? Os meus pais eram crentes. A família da minha mãe era crente. Então tudo era pecado, tudo era culpa. O que eu trouxe de culpa? Eu tive que trabalhar culpa por culpa. Era culpa, perda, muita perda, tá? Por causa da culpa, muita perda. Nossa, teve muita, tipo assim, tem muita coisa para você colocar a mão na massa. E como você começa a se perguntar, o que eu estou sentindo? Eu não sei, eu estou sentindo medo, mas eu não sei lidar com medo. Eu estou sentindo, mas eu não sei lidar com isso. Como é que eu lido com isso? E você começa a perceber que você pergunta internamente, a coisa funciona. As respostas começam a vir. Se você está sentindo dor, é porque você está colocando resistência de alguma forma. Se você não está sentindo dor, na verdade, se você está sofrendo, você está colocando resistência. Se você está sentindo dor, é porque você está no lugar certo. Tá? E é assim que funciona. Vamos lá. Na fase da dormência.
Na verdade, o que acontece na fase da dormência? A gente foi condicionado a fazer um monte de coisa. A gente tem que aprender a sair do condicionamento. Me conta aqui. Quem já fechou a porta de casa, saiu e não lembrava que fechou a porta de casa? Quem já fez isso? O que está acontecendo? Você? O que acontece quando você fez isso? Você fez isso no piloto automático. Hã? É verdade. Você fez isso no piloto automático. As pessoas que estão dormindo, o que está acontecendo? Ela está no piloto automático. Elas fazem tudo no piloto automático. É como se elas estivessem hipnotizadas. Vocês já viram? Se o Fantástico não falar, não é verdade. Se a Rede Globo, se não der na Rede Globo, se não der na Canal Aberto, não é verdade. Já viram isso? Sim. O que é isso? É condicionamento. Tocou o telefone, tem gente que fica nervosa quando toca o telefone. Vocês já perceberam isso? Uhum. O que significa isso? É condicionamento. Condicionamento. Toca a campainha, você não vai atender. Tem gente que pira. Vocês perceberam quantos condicionamentos a gente tem? E aí, quando você começa, se você se torna um buscador, você começa a questionar tudo. Aí você questiona tudo, você é o chato. Você é o chato. Nossa Senhora. Quem já foi taxado de chato aqui, levanta a mão. Né? E a reforma íntima? Quem já começou a fazer a reforma íntima? Qual que é o nível de sucesso que vocês estão tendo? Estão tendo dificuldade? Muita. Então me conta, qual que é a dificuldade? Eu subo 2 degraus, escorrego 1. Eu subo 3, escorrego 2, e assim vai. Boa, Miriam. Então me fala uma dificuldade real. Uma dificuldade real é você tentar tirar a raiva, a violência, o orgulho, a vaidade. Deixa eu te Tudo fazer isso uma pergunta. é difícil de lutar contra. Então, a ideia, o primeiro erro que todo mundo comete. Eu posso dizer porque eu já fui o rei de cometer esse erro. Lutar contra. A primeira coisa que você tem que deixar de fazer é lutar contra. Sim, mas aí você está no trânsito, você está feliz da vida dirigindo o seu carrinho no trânsito, bonitinha, lá vem um sem vergonha e atravessa na sua frente. Aí você está, tudo bem, respira fundo, vamos que vamos, tudo bem. Ele foi embora, deixa ele ir embora, tudo bem. Então, continuo no meu caminho. Vem um outro e cruza na sua frente. Chega uma hora, você fala assim, cadê a minha paciência? Já foi, né? Aí você já está xingando a 5ª geração, né? É verdade. Então, mas você está lutando, não sei se você percebeu, você continua lutando contra. Você fingiu, você olhou para o outro lado, mas você está lutando contra, você está lutando contra a maré. E se aconteceu várias vezes, é que, tipo assim, é uma sinalização de que tem alguma coisa errada com relação àquilo. Como é que você faz para parar de resistir? Você tem que parar e olhar dentro de mim e falar assim, o que me irrita nisso? Sim. Da onde vem essa irritação? Por que isso me provoca tanto? E aí é aquela coisa de você começar a se questionar, a se perguntar, mas pode se perguntar em voz alta mesmo. Você para naquele instante e fala assim, esse cara passou, ele me irritou pra caramba. O que me irrita nisso? O que me faz me sentir mal nisso?
Aí você começa a prestar atenção no teu corpo. Presta atenção no teu corpo. Aonde no meu corpo me dá um incômodo? Aí você vai perceber, dá um incômodo nas costas, dá um incômodo na cabeça, você sente incômodo no braço. Aí você fala, e que incômodo é esse? Ah, é isso daí. E você começa a perceber e a sentir o incômodo. Você começa a ir fundo naquilo. Você vai perceber que uma hora você vai... a coisa vai passar. Por quê? Quando você veio para sentir aquela sensação. E as pessoas se negam a sentir sensações que elas acham que são ruins. Então você tem que se permitir perceber aquela situação. E aí, tipo assim, você chegar com a raiva e falar assim, raiva, eu não estou sabendo trabalhar com você, eu estou sentindo muita raiva, mas eu não estou sabendo lidar com isso, como é que eu faço? Você vai ver que a resposta vai vir. O que a Miriam falou tem tudo a ver, porque assim, se você tem tempo de um evento para o outro para trabalhar isso, tudo bem, mas em 5 quilômetros que você anda em São Paulo, você passa por uma aprovação dessa a cada 500 metros, ou a cada semáforo. Olha, não tem tempo de trabalhar uma raiva, você trabalha com outro. Então, já me aconteceu isso, por exemplo, eu tenho um comportamento totalmente diferente. Por exemplo, eu adoro fazer trilha de Jeep, eu tinha Jeep e tudo mais. Eu cansei de ser afrontado no meio de uma trilha, e falar, você não é macho, teu carro não faz. Mas eu não estou aqui para provar nada para você. Eu estou aqui para me divertir. Então, se eu quiser fazer, eu vou fazer. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. E aquilo não me irritava. Agora, quando você está no trânsito, acontece isso. Em seguida, de novo. Em seguida, não dá tempo de você elaborar tudo isso. Então, o grande trabalho é esse. Já tem que sair elaborado de casa, né? Então, uma coisa eu aprendi com o Anderson. Quando a gente começou a trabalhar junto, tinha um curso de gestão de tempo. Tá? Você sabe que tempo você não gere. Ele passa... Você tem que administrar o tempo de todo. É uma questão de prioridades, viu, César? Quando você fala que não tem tempo para alguma coisa, é que alguma coisa não é importante para você. E normalmente, pode prestar atenção. Quando um chato te convida para alguma coisa, você fala, eu estou sem tempo. Quando você entende que você pegar esse tempo para você, que você precisa tirar esse tempo para você, que esse incômodo é uma coisa importante para você. Eu cheguei, por exemplo, eu não tinha tempo durante o dia para fazer isso, quando eu chegava à noite, eu falava, nossa, aquilo me incomodou. Me incomodou aonde? Eu trabalhava o incômodo de noite. Ou no primeiro instante que eu tinha tempo para fazer isso. Porque é energia, o que a gente está falando é energia. Essa energia que ela sentia de incômodo, que ela sente de incômodo, ela tem que transmutar isso. Como é que ela transmuta isso? Quanto mais ela resistir a isso, mais o sofrimento vai ter. Ela tem que permitir que essa energia chegue até ela, e ela tem que perceber a energia, ela tem que saber lidar com essa energia. E a própria energia pode contar para você como é que você tem que lidar com ela. O que essas energias querem é exatamente que você preste atenção nela, que você sinta o que ela quer te passar e entenda a informação que ela está querendo te dar. Agora, são poucas as pessoas que conseguem chegar, porque você fica buscando fora, mas o incômodo não passa. Esse incômodo não passa. E o que está acontecendo com as coisas? Quanto mais a energia está aumentando, mais os incômodos estão acontecendo. E mais as pessoas não estão sabendo lidar com essas coisas. Então o que as pessoas fazem? Em vez de permitir que a energia chegue, elas vão lá e tomam remédio. Quando você ficou em depressão, é que você tinha muitos incômodos. Você estava resistindo muito a tudo que estava acontecendo. Você também, Miriam. Eu também. Você também, Rosângela. Todo mundo que teve depressão, faça-se uma pergunta cabal. Era você ou não era você que estava resistindo com o que estava acontecendo com você? Você não aceitava. Você não aceitava o que estava acontecendo. Sim, com certeza. Isso é real. Isso é real. E quando você não sabe,
Quando você não sabe lidar e você reage, aí você gera sofrimento. Sim. Então, para não gerar sofrimento, tá bom, então vem. Vem, qual essa energia que eu não sei lidar, então vamos conversar com essa energia, vamos sentar. Senta você com a energia e conversa com ela. Perceba no teu corpo. O teu corpo vai te dizer o que precisa ser feito. O que precisa ser entendido. Às vezes eu estou assim, daqui a pouco, pô, nossa senhora. Porque eu fiz as perguntas, mas a pergunta não vem, pode não vir na hora, ela tem um retardo para chegar. Então, de repente, passam 2 dias e me vem na cabeça. Às vezes eu tenho a resposta em sonho. Eu vou resolver aquilo em sonho. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte: trabalhar a reforma íntima é trabalhar com energias. É você trabalhar as tuas energias. Aí você vai no centro tomar um passe. Aí o cara te dá o passe e tal, você saiu do centro, o cara passou na tua frente de carro de novo, você já tá puta da vida de novo. Mas eu acho, Eduardo, eu acho que reforma íntima é muito mais do que isso. Eu também acho. A reforma íntima é você trabalhar para você eliminar de dentro de você todos os seus defeitos. Então, eu estou trabalhando para eliminar os meus defeitos. Então, vamos dizer, o cara me fechou. O que eu tenho que... Eu vou analisar, isso é como você falou, na hora, às vezes, não dá tempo. Então, à noite, eu vou analisar tudo o que aconteceu no meu dia. Então, eu vou analisar o que eu senti na hora que o cara me fechou. Por que eu fiquei irritada? O que foi que motivou eu ficar irritada no momento em que ele me fechou? É isso. Qual que é o ponto-chave ali? Tá? Exatamente. Então, eu identifiquei. É o meu orgulho. Porque eu me acho no direito de estar na avenida, naquele trajeto, e não admito que ninguém entre na minha frente que me feche. É o meu orgulho ferido. Então, para a reforma íntima, eu tenho que trabalhar o meu orgulho. Então, eu vou te dar uma dica. Por exemplo, você falou assim, é porque eu não aceito. Aí você pode continuar na mesma pergunta. O que me faz não aceitar? Então, aí você começa, porque essa é uma sequência de perguntas. O que me faz não aceitar isso? E aí você começa a perguntar e você vai entender, poxa, eu não aceito porque meu pai falava em um dado instante que homem não chora. Eu tô viajando. Quando você entendeu isso, aquela sua não aceitação deixa de existir. O seu orgulho deixa de existir. Então, aí você trabalhou a reforma íntima. Aí realmente você está mudando o seu íntimo. Então, é eliminar os defeitos, né? Quando você entende que é o orgulho, aí você fala assim, tá, o que me faz sentir orgulhoso? Por exemplo, uma coisa que vinha muito para mim, o que me faz sentir culpado? Aí eu conseguia detectar a culpa. Aí, conforme eu entendia que aquela culpa não tinha mais razão de ser, aquilo passava. E tipo assim, você percebeu que em nenhum momento eu resisti à culpa? O que te faz sofrer na culpa, o que te faz sofrer no orgulho, é a resistência ao orgulho, porque você acha que o orgulho é feio. Porque eu achava que eu era culpado, e ser culpado eu tinha que me punir. Então, a ideia é você conseguir chegar no nível do seu subconsciente, do seu inconsciente, trazer isso para o teu consciente e entender o que te faz ser orgulhosa. Se você não fizer isso, você jamais vai deixar de ser orgulhoso. Você jamais vai se deixar de ser culpado. Você não vai conseguir. E é o seguinte, é dentro de você, é cada vez mais fundo dentro de você. Sim. E eu brincava com a Érica e com a Rosângela, parece que é uma cebola, é uma série de cascas. Você vai tendo que tirar casca atrás de casca, casca atrás de casca. E aí você começa a perceber que existe uma inteligência dentro de você. E que quando você começa a conversar com essa inteligência, essa inteligência começa a se mostrar para você. Ela começa a conversar com você.
Mas ela, às vezes é um símbolo, às vezes é um toque, às vezes é uma sensação, às vezes é uma intuição, e aí você começa a ver que existe realmente alguma coisa para você. E a partir do momento que você começa a trocar essas experiências, a solidão some. Você não se sente mais sozinho. Você não se sente mais triste, você não se sente mais nada, porque parece que o trato com essa inteligência, ela preenche você. Conforme você vai fazendo essa reforma íntima, você vai criando esse vínculo tão forte, que alguns chamam de intuição, outros chamam de mediunidade, comunicação. Na verdade, é tudo isso. Que o que vai te libertar, de verdade, é o trato que você tem com essa inteligência que tem dentro de você. Legal isso? Sim. E olha, funciona. Funciona. Você vê, e eu fico vendo essas pessoas que têm depressão, que são irritadas, que são isso, que são aquilo. E a partir do momento, por exemplo, quando eu entendi uma culpa minha, parece que quando uma outra pessoa chega culpada perto de mim, eu consigo entender que ela está se sentindo culpada. Sim. Quando eu consigo entender um orgulho meu, eu consigo entender como é que aquela pessoa está se sentindo orgulhosa. Quer dizer, eu acabo percebendo numa outra pessoa uma coisa que eu já resolvi em mim. Mas primeiro você precisa resolver em você, para depois conseguir resolver no outro. Por isso que aquele meu parente, que eu falo, ele enxerga muito pouca coisa nas outras pessoas. Porque ele se olhou muito pouco. Ele tem muita dificuldade de relacionamento. Ele pega uma ideia, ele fica remoendo aquela ideia, aquele negócio, e ele não consegue dormir de noite, porque a cabeça dele não para de funcionar. É porque ele fica retendo aquela energia fica presa dentro dele, vai acabar ficando doente, vai acabar morrendo, ou depressivo. Entenderam como é que funciona isso? E aí, aprender a lidar com a vibração, como é que é a energia. Estado vibracional. Então, e aí, por exemplo, o legal é, por exemplo, tem um exercício. Eu estou me sentindo incomodado com o quê? O que me faz me sentir incomodado? Eu olhar para a cara da Rosângela me incomoda. Então, brincadeira, Rosângela, por favor. Então, mas me incomoda, qual é o motivo que me incomoda? O que me incomoda no rosto dela? Então, dá um exemplo. Eu começo a entrar, me lembra minha mãe. Pô, mas o que a Rosângela tem que ver com minha mãe? Tá? O que minha mãe fazia que me incomodava? Ela me xingava, tá? E o xingamento me incomodava por quê? Porque eu acreditava no que ela estava falando. E é verdade o que ela estava falando? Não é verdade. Passou. Aí eu vou olhar para a Rosângela e falar, nossa, que bom te encontrar, Rosângela. Aquele incômodo que tinha dentro de mim, que a Rosângela me trazia, não tinha nada a ver com ela. Era uma lembrança minha de uma situação ruim, e que se eu não fizer esse caminho de volta, eu nunca vou me ver livre, porque é atemporal esse negócio. Você pode passar 300 anos e aquilo não vai embora. Só que ninguém ensina isso. A radiestesia trata isso como nível. Níveis e subníveis. Uma coisa que acontece que te marca, e depois outras coisas que acontecem em relação àquele nível principal. É a casca de cebola. É a casca de cebola. Por exemplo, da superfície está o rosto da Rosângela. Num nível mais para baixo está o rosto da minha mãe. Num nível mais para baixo está ela me xingando. Num nível mais para baixo está eu me identificando recusando o xingamento. E quer dizer, você vai indo até você chegar no ponto de fazer, mas eu estou recusando esse xingamento, por quê? Isso daí não é verdade. Eu sei que ela estava fazendo isso para me manipular.
Pronto, acabou. Essa é a base da técnica da audição em dianética. Então, mas só que a audição da dianética, ela usa um terceiro. E você cria uma dependência para aquilo. E aí tem aquele Não, você mecanismo. pode fazer autoanálise. Então, mas isso é reforma íntima. Quando você para olhar para dentro, isso é olhar para dentro. Sim. Não tem mais. Você não consegue olhar mais que isso para dentro. Uhum. E aí você começa a descobrir dentro de você coisas que você jamais imaginava que tinha. Potenciais que você jamais imaginava que tinha. Sim. É uma coisa super bacana de se fazer. Aí Sim, porque quanto mais você olha para dentro, mais você elimina os seus defeitos e amplia as suas virtudes. Fato. O que o Hubbard fez é o seguinte, ele descobriu isso, mas ainda de uma maneira ou de outra ele não queria que as pessoas se libertassem, ele queria que as pessoas ficassem independentes dele. Sim, Foi exatamente. Foi exatamente o que ele fez. Agora, o que a gente tem que fazer é o nosso processo. Nós temos que ser o nosso próprio auditor. E a gente vai descobrir uma inteligência dentro da gente fantástica. É muito legal trabalhar isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Era isso que eu queria falar para vocês. O que eu tenho para recomendar a vocês? Incômodos. Fiquem atentos a incômodos. O que te incomoda? Quando alguma coisa te incomoda, putz, é lá que tá o vespeiro que você tem que mexer. É lá que você tem que ir. É lá que você tem que botar a mão. E outra coisa, é uma questão de persistência. Chegou pontos que eu perguntei tantas vezes assim, eu quero saber isso, eu quero saber isso. Aí chegou uma hora que eu comecei a me irritar e falei assim, o seguinte, ninguém pode me negar um conhecimento que está dentro de mim. Eu quero esse conhecimento para mim. A coisa veio. Tá? Porque você tem que entender que todos os conhecimentos estão dentro de você. E se você pedir, tem que vir. Porque é seu. É um direito seu. Mas você também não vai chegar toda hora e falar assim, não, eu quero. Não. Pergunta. Se conhece. Não seja rude com você mesmo. Seja educado com você mesmo. Pergunte, entenda, não resista. Quando você perceber que está sendo orgulhosa, não resista ao orgulho. Tá? Eu estou sendo orgulhoso. Primeira coisa assim, eu assumo. Eu estou sendo normal, o que me faz ser orgulhoso? E eu não gosto de ser orgulhoso por quê? O que me incomoda em ser orgulhoso? E aí você começa a se trabalhar. O curso que eu estou fazendo, nós temos um exercício que é fantástico. É o exercício da caderneta. Nós temos uma caderneta. E nessa caderneta a gente tem que anotar tudo o que te incomodou. Mas não simplesmente anotar o que incomodou, anotar o fato, distinguir nesse fato qual é o defeito que você tem e o que você precisa fazer para melhorar, para corrigir esse defeito. E essa bendita caderneta aqui. Então, essa cadernetinha aqui, ela me acompanha diariamente para onde eu vou. Então, tudo que acontece, eu vou anotando na caderneta. Só que eu faço uma reflexão de cada anotação. O que é que isso me incomoda? Onde que está o defeito? Qual é o defeito que eu identifico nesse incômodo? E o que eu tenho que fazer para melhorar? Então, passa um tempo, aí você volta para trás e começa a ler as primeiras coisas que você escreveu. E você começa a observar que aquele incômodo já não existe mais. É uma boa coisa. Já passou, já eliminou. Então, eu já mudei. Então, a minha reforma íntima está sendo feita. Bacana. Aparentemente, a gente acha que não. Porque você sempre vê os defeitos, continua vendo defeito. Só que quando você olha para trás e você lê,
Você fala, nossa, mas isso não. Se acontecer isso agora, eu já não ajo assim, eu já ajo diferente. É Se bacana, acontecer. boa ideia. Boa ideia. É fantástico esse exercício, é muito bom. Uma E excelente ideia. tô corrigindo as minhas devagarzinho. Tá difícil, viu? Tá É difícil. trabalhoso, normal. Mas, tipo assim, eu chegava pra. Teve uma época que eu conversava com a Rosângela e com a Érica e falava assim, mas dá trabalho esse negócio. Parece que quanto mais você descasca, mais aparece casca. Tá louco, meu Deus do céu. Então são muitos anos, né? É É, muita coisa. mas é o que você falou, é a cebola, É né? a Você cebola. vai tirando a camada, aparece outra. Aí você Uhum. tira aquela camada, aparece outra, né? E é isso. Então, Essa é a nossa vida. o caderninho eu achei uma excelente ideia. Tá? Tipo assim, eu não tenho um caderninho, mas, por exemplo, quando acontece alguma coisa, eu começo a trabalhar, aí quando eu percebo, eu já tô. Eu falo assim, nossa, que diferença, eu já não me travo mais por isso. É, a Né? gente nota, sim, a gente nota que vai mudando. Então, e é uma sensação, eu não sei se você sente isso, Miriam, mas é uma sensação de alívio, de alegria muito, muito boa. Ela é Sim, profunda. Quando você consegue, realmente vai fundo naquilo, e o próprio Hubbard, na Dianética, na Scientologia, tem muita coisa boa, mas só que o Hubbard quis prender as pessoas. Na Scientologia ele explica como é que isso acontece, o que é um engrama, como, como a hipnose funciona, como o sim, subconsciente funciona. Na verdade, o que você está fazendo quando você faz isso é uma pescaria. Você está pescando aquilo que está no teu inconsciente e trazendo para o consciente. Quando você sim, traz para o consciente, aquilo deixa de ter peso sobre você. sim, exatamente. Eu fui auditora de Dianética. Uhum, Trabalhei lá na associação uhum, como auditora. uhum. Então, e para ser auditora, a gente tem que passar por audição. Sim. Eu passei por várias audições. Uhum, E eu cheguei a tirar engramas de vida passada. uhum. Então, achei aquilo fantástico. Mas aí eu me desliguei da Dianética, porque é justamente por causa disso que você falou. Que o Hubbard queria prender a isso, A gente, ele amarra. preso, É. fica amarrado. E eu falei, não é por aí. Eu acho que Você não, então, qual que é a conclusão que eu tiro disso? Você não precisa do auditor para fazer esse tipo de trabalho. não, você faz Então, autoanálise. e uma das coisas que o Robert falava, você não pode fazer sozinho. É, Exatamente. Porque era uma é, forma de te prender. Você tem. exatamente. Na verdade, você tem que fazer sozinho. É um trabalho teu, só teu, e ninguém vai fazer por você. Ponto final. Exatamente. Isso tira Exatamente. depressão, isso tira estresse, isso tira tudo. A partir do Uhum. momento que você comece a perceber em você aquelas energias que você veio aqui para aprender a trabalhar as energias. Você veio para cá para ter essa experiência. É, Você veio aqui, teve o corpo físico para poder perceber essa coisa do jeito que está acontecendo. sim, Se você sim, impede que essa coisa chegue até você, você recusa essa coisa vai ficar voltando na tua vida quantas vezes for necessário até que você entenda. A partir do momento que você fala, sem resistência, o que você tem para me falar, o que eu tenho para sentir, o que é isso? Quando você permite que aquilo aquilo te dá a mensagem que tem que te dar e aquilo deixa de te atrapalhar na tua vida. E sei sim. lá, para de sofrer. Tão É simples verdade. quanto isso. Bacana? Dúvidas? Sim. Sabe o que eu queria fazer? Gostaria de fazer é o seguinte. Por exemplo, se alguém tiver dificuldade, eu conversava com a Rosângela, quais as perguntas que a gente faz? Né? Que a gente tem muita dificuldade de saber qual que é a pergunta que você faz. Né? Por exemplo,
Eu tinha uma coisa que eu queria muito e não conseguia. Eu falei assim, por que eu não me permito fazer isso? Quando eu fiz a pergunta certa, por que eu não me permito fazer isso? Nossa, começou a chover a resposta. Porque eu acho que a grande sacada é você fazer a pergunta correta. Você tem que... Sim. Aí você pergunta de um jeito, não dá certo, você pergunta do outro. Não dá certo, você pergunta do outro. E você vai começando a fazer esse joguinho. Esse joguinho faz com que você tenha uma cuidade melhor dentro de você, e você se perceba melhor, e uma hora, quando você acertar na pergunta certa, a resposta vem e você está com o problema resolvido. Verdade. Isso é reforma íntima. Agora, para uma pessoa que não passou pelo buscador, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Certo, crianças? Eu não gosto quando vocês ficam sérios desse jeito. Vocês têm que dar risada. É coisa feliz, é coisa boa. Eu só não vejo a cara do Everaldo. Mas tá tudo certo. A Rosângela Toledo que tá quietinha, que não falou nada. Agradeço pelo conteúdo. Boa noite a todos. Estou indo embora. Vai com Deus, mestre. Tá sumando. Não, eu estou observando bastante. Como diz o Eduardo, eu só quero ainda café com leite. Então, eu estou vendo. Se eu já estou no buscador, eu acho que ainda estou, sim, na buscadora. E aí, como que eu reajo, às vezes? Ultimamente, eu não estou com muita paciência. Então, às vezes, eu me afasto de algumas pessoas, sabe, assim? Porque você fala assim, aquela história, mas você tem que ajudar outra pessoa. Então, você pode amá-la, você pode gostar dela, desejar emitir bons fluidos para ela, eu caio ela lá, porque às vezes você não... Enche o saco. Se você ficar lá ajudando, vai minha energia lá e a pessoa continua naquilo ali. Então, eu acho que eu já estou numa fase que não estou muita paciência. Então, eu saio um pouco. E aí, como vocês estavam falando, né? Eu falei assim, ai, meu Deus, eu acho que o que eu faço? Eu começo a falar outra coisa. Quando às vezes as pessoas repetem as mesmas coisas, ou falando de pessoas, ou falando de casos específicos, eu começo a falar assim, então, me fala de Andrômeda, Vala. Aí todo mundo fala assim, oi? Eu falei, então, né? Então, me fala das 7 ondas, das 10 ondas. Aí o pessoal fica meio, a Rosângela tá pirada, né? Eu falei, isso, ficou pirada, deixa o doidinho do meu lado. Porque aí as pessoas, que nem vocês falam, né? Que as pessoas ficam perguntando, ficam pensando, o que elas vão fazer? Porque você tem que dar, às vezes, um chacoalhão, mas um chacoalhão meio bom, porque as pessoas têm que sair daquela linha de assunto que, gente, não agrega ninguém, sabe? Então, às vezes eu encontro gente na rua, falam as mesmas coisas, faz 5 anos que eu não encontrei o cabra fala a mesma coisa, eu falo, então tá, né? Então, às vezes eu falo isso, eu tô umas cutucadas, o pessoal já me acha meio doidinha mesmo, e eu falo, então me deixa, mas você tem que às vezes dar um cutucão, um beliscão, né, para a pessoa sair dali. E não é maldade, porque eu acho que tem que ter um despertar. Um monte de coisa acontecendo aí e as pessoas dormindo. Então você está no grupo certo, no grupo de doidos certo. Não, e aqui eu adoro, um monte de coisa aprendo. E eu acho que assim, é um buscador também, né? Na verdade, eu estar aqui. Na verdade, eu fui indicada, é uma pessoa que eu gosto muito, que ela nem está mais assim no grupo, e vocês, cada um com uma experiência totalmente diferente, é isso que agrega, entendeu? Porque não adianta para entrar em grupinho para falar besteira, eu não entro, sabe? Então eu tenho vocês de terça e um de constelação, que tem me ajudado muito na reforma íntima, muita coisa tenho descoberto através da constelação. Acho que tem uma moça que ela não está aqui hoje, que ela também falou que tem constelação, um grupo de sexta, né? Uma outra moça, eu não lembro, que está no nosso grupo. Não é Érica? Não, eu não sei se é a Érica, não, acho que não é a Érica, eu acho que é uma outra que falou que tem um grupo de sexta-feira de constelação. Então, isso tem me ajudado, nossa, é fantástico para mim, sabe, assim, então, de participar de constelação, né? Eu ainda não constelei lá nada meu, mas a gente é constelado indiretamente. Então, é isso que... Aí todo mundo, nossa, Rô, mas você
Eu quero ser assídua? Quero. Não é todo dia, não é toda segunda terça que eu consigo aqui, mas não, tem que dar um chacoalhão nesse povo. Eles, com esse mesmo, falam assim, então, me fala de uma coisa inteligente. Eu penso, nossa, que tal você, intelectual? Não, gente, nunca. Uma coisa inteligente, chamou de burro. Eu falo mesmo, porque geralmente é amigo, geralmente é próximo, eu tenho essa intimidade. Falar, pelo amor de Deus, me fala uma coisa inteligente, vamos falar de alguma coisa. Você sabe que você me fez lembrar uma coisa? Do telescópio, do deserto lá, do Saara, do deserto de Atacama, vamos falar da estrela? Que saco, eu não tenho muita paciência, não. Você sabe que meu pai falava? Meu pai, quando alguém começava a encher o saco, ele parava assim do nada e falava, será que chove? Mas por aí, às vezes, Eduardo, teve uma época que eu trabalhava numa empresa, eu tinha muito acesso a informações muito importantes, e as pessoas elas me chamavam para almoçar, para querer conversar. Então, o que você acha de tal contrato? Eu só ia almoçar em lugar que tinha televisão. Eu não gosto de televisão. Mas por quê? Começava a passar uma propaganda, eu falei, nossa, será que esse produto é bom? Exatamente isso, nossa, lá aquele time ganhou. Porque o Será que Chove? Porque você fala, gente, ou eles acham que eu estou sendo enganada, que eu estou aqui dormindo, que mas vão tirar meu pai era sacana, ele falava, será que chove? Para ficar na cara mesmo. Será que chove? Aquela mudada de assunto. Não. Eu rachava o bico. Então agora tô assim. Eu tenho um amigo muito engraçado. A forma íntima tá pelos lados primeiro. Mas é isso. Aí, tá vendo? Vocês me deram a palavra, eu falei mais que como diz na terra, mais que o homem da cobra, né? Você estava quietinha. Mas eu observo bastante. Eu tô adorando tudo aí. Obrigada por tudo aí que vocês estão... Tem umas ideias muito doidas, tem umas que estão bem perto do que eu estou fazendo, eu estou acontecendo. E é isso aí, estamos juntos. Show. Fala, César. Para complementar isso aí, eu tenho um amigo muito engraçado, ele frequentava, eu não me foge agora se era o Jockey Club ou se era no Sírio-Libanês. Eles tinham um lugar especial lá que eles iam para fumar charuto e tal, né? E tanto os mais idosos como os mais jovens que acompanhavam esse mesmo ritmo. Então eles tomavam uísque ou a bebida que preferiu vinho, seja o que fosse. Eu acho que era no Jockey, hein? Acho que era no Jockey. Porque ele é da família dos Afif. Né? É um dos mais divertidos dos Afif. Ele não é Afif, ele é Domingos, mas ele é muito engraçado. E aí ele dizia o seguinte, que às vezes quando ele estava lá, tinha um cara muito chato, mas muito chato que frequentava lá também. E todo mundo queria se ver livre do cara. Né? E um dia ele estava meio virado do avesso, e esse cara chegou perto dele, começou a falar um monte de porcaria, ele levantou, olhou bem na cara do cara e falou, vamos falar uma coisa? Fica aqui quietinho, que eu vou pra... Desculpa, eu vou pra puta que pariu. Tá? Você fica aqui, eu vou. Se mandar você não vai, então vou eu. Fica você. Que eu vou pra outra pessoa. Foi gentil ainda, né? Se retirou, mas... Sutil feito um elefante, né? Mas então... Tem pessoas que estão fora da caixinha mesmo, né? Tem pessoa que não se toca, que o que está falando está incomodando, que não está agregando nada, né? Então tem gente que é meio fora da caixinha. Já no meio da comunidade do charuto, lá já estava totalmente fora do caixão, dentro da caixinha. Eu fico pensando mesmo, tem tanta coisa acontecendo e as pessoas elas estão nas miudezas, coisas ruins. Esses dias eu estava vendo aquele, tudo bem, né? Você já deve ter lido. Eu sou Café com Leite, aquele mais esperto que o diabo, né? Do Napoleão Hill. Já tem filme, né? Já tem tudo. E aí que eu comecei a ler, só que aí eu começo a fazer outras coisas, coloco no audiolivro. E assim, aí eu fiquei pensando, é um áudio de 2h30, mais ou menos, não tem uma propaganda, ótimo, eu adoro, né, porque eu não tenho aquele assinatura do YouTube Premium. Mas aí eu fiquei pensando, agora se eu for pegar qualquer besteirinha da internet, tem 5, né, assim, às vezes um vídeo de 10 minutos tem 5 propagandas. E aí eu fico pensando, por que tem propaganda naqueles? Porque é besteira, o pessoal vai lá ver aquilo. E tem tantas coisas boas que ninguém quer saber. Então tem muita gente dormindo. Aí eu falo, não, eu não sou melhor que ninguém, né? Que é aquela história, até que a gente estava falando, né, da Miriam falou da simplicidade de... Deu o direito de
está ali na pista e ninguém mais, a autoestrada é só minha, mas não sou melhor que ninguém, não vou julgar ninguém, mas é aquela história, qual lado que você quer estar, né? Então, eu estou buscando coisas boas. Você me lembrou uma coisa. Você me lembrou uma coisa. Eu coloquei no Despertar Quântico um vídeo. Chama-se The Fall of Cabal. Não. The Fall of Cabal. 2 horas e pouco. Vocês viram? Colocou. O duro são 2 horas e 58, né? Eu não consegui assistir por causa disso, é muito longo. Então, assiste devagar, por partes. Tem 10 partes. Assiste uma parte, depois você assiste outra. Meu, o que tem de conhecimento ali é muita coisa, tá? É muita coisa. Então, assistam e passem para as pessoas assistirem. Eu passei 2 vídeos hoje. Esses são pequenininhos. Um é o do Marcelo Rossi, falando dos e-mails da Hillary Clinton. E o outro é um outro vídeo que... Deixa eu ver aqui, me dá 2 minutos. Pera. Onde que tá? Calma. The Fall of Cabal, tá aqui. Da energia sustentável? Não, esse daí foi a Beth que colocou. Cadê? Eu não passei para vocês? Acho que... Pera lá, eu passei no... É verdade. Nos quânticos, será que eu passei no... Tudo bem, passa de novo. Eu passo de novo. Mas falando de umas coisas que tá para estourar nos Estados Unidos, que tipo assim, nós vamos ter notícia muito forte até as eleições. Um rapaz comentando que tem provas, né, que o Bin Laden não morreu, que quem morreu foi um sósia, que o Obama sabia e que quem fez isso foi o diretor da CIA e que por ordem da Hillary Clinton. Quer dizer, nós vamos ter algumas notícias bem bombásticas até as eleições, tá? Então, algumas pessoas vão estar preparadas, outras pessoas não, tá? Vamos ajudar quem quer ser ajudado, tá? Isso aí. Mas vamos ficar de olho no que está acontecendo também. A gente olha para dentro, mas também tem que olhar para fora. Fechou? Um todo. Fechou. Manda esse vídeo então, que eu acho que você não mandou não, hein? Eu acho que eu quis poupar vocês, mas não vou poupar vocês por muito tempo, não. Tá? Passo já. Crianças, mais alguma coisa? Nós estamos quase 2 horas aqui, vocês acreditam? Uma delícia. Passa rápido, não passa? Passa. Quando a companhia é boa, Passa sim. né? Não, e inclusive eu estou gostando de uma coisa, é que a gente está conversando mais, né? Antes vocês só me deixavam falar. Agora eu fico cutucando vocês para vocês falarem mais. É bom quando a gente participa também, porque todo mundo tem um pouquinho a dar e um pouquinho a aprender. Então, quando todo mundo pode se expressar, a gente tem muito a aprender. Então, eu acho importante. Eu gosto... Mesmo que a gente fale besteira, né? Mesmo que a gente fale besteira, sempre alguma coisa se aproveita. Então, eu prefiro mais quando vocês falam. Eu prefiro muito quando vocês falam. Tá? Por quê? Porque aí eu tenho respaldo. Eu sei se eu vou para frente, eu vou para trás. E acho que ela saiu para entrar de novo. Quer apostar? Daqui a pouco eu tava sem áudio. Ela deve ter apertado o mudo. Se eu conheço ela, ela apertou o mudo. Não, o mudo não. O sem som. Acho que não estava ouvindo. Ou soltou. Não estava ouvindo. Então, crianças, até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.